Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus, Ele tem nos dado palavras desses dias que tem confrontado a minha vida. E quando o Senhor Ele falou essa mensagem ao meu coração, é uma mensagem que o título dela parece ser agressivo. Parece que vem contra, tudo aquilo que a gente pensa. Mas o título dessa palavra é Céu ou Inferno? Qual a nossa realidade? Quando o Senhor falou sobre isso no meu coração, porque se fala muito pouco dentro da igreja, em que realidade nós estamos vivendo. Se fala muito pouco da questão do inferno. Se fala muito pouco da prática que leva o homem ao inferno. Em Mateus, o livro de Mateus, Jesus ele fala frequentemente através de parábolas, sobre o reino das trevas. E nós, o que nós estamos expressando nesse dia? O que nós falamos nesse dia expressa o céu ou expressa o inferno? O que nós falamos nesses dias está falando a respeito de Jesus Cristo ou está falando a respeito de Satanás, Lúcifer? Porque as nossas atitudes, o que nós falamos, o que nós pensamos, vai revelar quem nós somos. E infelizmente, as palavras que estão sendo ministradas nesses últimos tempos, dentro das igrejas evangélicas do Brasil, ela tem massageado o ego, tem massageado, passado a mão na cabeça de muitas pessoas que estão vivendo dentro da igreja, pessoas que têm mais de 30 anos dentro da igreja, pessoas que estão se convertendo nesses dias. Está falando, que pode ter uma vida de qualquer jeito. E a palavra ela não nos ensina isso. A palavra ela nos leva a um confronto diariamente com o nosso eu, de que maneira nós estamos vivendo. E o que vai determinar, irmão, não é Deus que vai, determinar quem vai para o céu ou para o inferno. Você sabia disso? Quem vai determinar quem vai para o céu ou para o inferno são as atitudes de cada pessoa. O Senhor ele nos deu a mensagem, Ele nos deu o Messias, Ele nos deu o seu Filho, Ele pregou essa mensagem a todos e toda geração conhece essa mensagem. Mas quem determina a qual pessoa vai entrar no céu ou no inferno são as nossas atitudes. E essa mensagem ela precisa entrar como uma espada dentro do nosso coração. Eu sei que aqui tem pessoas de 15, de 10, de 11, de 20, de 50, até mais de 50, 60, 70. Mas nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos. O que nós estamos falando, o que nós estamos vivendo, expressa qual dos dois reinos. Qual dos dois reinos? Porque Jesus ele anunciou um reino. Mas Satanás, ele roubou um reino. Ele tomou de assalto. Quando ele estava lá no Jardim do Éden, e ele faz uma proposta para aquela mulher, e aquela mulher aceita aquela proposta, e ela vai ao encontro do seu companheiro, e fala a mesma coisa. Então eles entregam tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus tinha determinado, toda a autoridade, eles entregam na mão de Lúcifer. Eles entregam para ele. Então ali começa a estabelecer o reino das trevas. Ali já começa a estabelecer o reino das trevas. Mas nesse mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3, o Senhor fala que através do filho da mulher iria pisar na cabeça de Satanás. Mas o que Deus trouxe no meu coração é esta mensagem, O que nós falamos e o que nós vivemos vai expressar qual dos dois reinos, o céu ou o inferno. E infelizmente, dentro da igreja, tem pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E nós não podemos ficar calados. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que pregar esta palavra. E esta palavra ela tem que entronizar dentro do nosso coração e nos moldar, transformar. Sempre quando o pastor ele me dá a oportunidade de pregar na igreja, de pregar para os irmãos, as palavras que Deus tem me dado são palavras muito duras, mas antes dessas palavras chegar à igreja,
ela já chegou na minha casa, ela já chegou na minha vida. E eu começo a viver, isso traz um temor muito grande no meu coração. Talvez muitos não gostam de ouvir esse tipo de palavra, porque são palavras que traz um confronto, que traz um desconforto na nossa vida, na nossa alma, nas nossas atitudes, mas é necessário todos nós, como igreja, ter os olhos abertos para aquilo que está acontecendo nesses dias. E de geração em geração, Satanás ele tem roubado, ele tem ceifado vidas por o evangelho que está sendo pregado. E se esse evangelho não tem levado as pessoas a um verdadeiro arrependimento, pessoas não estão vivendo de arrependimento, estão vivendo das suas próprias circunstâncias e vontade, para que a palavra de Deus cumpra o que Ele quer na vida dele, não o que Deus quer que ele faça através da palavra. Há uma inversão de valores, há uma inversão da verdade da palavra. Sabe o que eu não dou conta de chamar Jesus de você? E nesses dias, as músicas que estão cantando, é porque nós temos muita intimidade com Ele, e eu chamo Ele de você, e eu canto você, e eu falo. Ei, deixa eu falar algo para você. Quando eu coloco Jesus no mesmo alinhamento que eu estou falando que eu estou no mesmo nível dele. Intimidade com Ele é uma coisa, e a igreja está se perdendo a reverência. E é por isso que tem muitos irmãos, assim, pessoas que estão dentro da igreja, mas estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Está aí no telão para você que não trouxe a Bíblia. Mas crente que não anda com Bíblia, é crente que não tem a espada, não está armado, é crente covarde. Pessoas que não andam com Bíblia, que vêm para a igreja e traga, sabe, fala, irmão, estou falando isso com todo o temor do meu coração. Vem para a igreja, traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Vamos aprender junto a manusear a arma que Ele nos deu. É porque hoje é outros tempos. Hoje é outro momento. Não é mais como o Senhor era quando o Senhor tinha 15 anos. Não é mais como o Senhor tinha 15. Senhor, né? As pessoas falam isso para mim, principalmente meu filho fala, é que o Senhor quer que a gente viva como o Senhor viveu lá atrás. Eu sou do tempo que nós dávamos bênção para os nossos pais. Eu sou do tempo que quando um pai ou uma pessoa mais velha falava, nós verdadeiramente nós obedecia e nós honrávamos os mais velhos. Mas esse tempo hoje, de pessoas que não querem mais ter um evangelho como sua arma de guerra, e vêm para a igreja, crentes fracos, homens e mulheres que verdadeiramente precisam entender o propósito do Senhor e da cruz. Apocalipse 14, versículo 12. Portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? Quando você lê esse versículo, isso não dá um temor no seu coração, não? Quando ele fala assim, olha, cada um de vocês vai dar conta de si mesmo. Isso é individual. É só eu e Deus. Não tem como alguém agora, sabe, falar por mim, porque eu vou dobrar o meu joelho diante dele. E eu vou dar conta de tudo que eu falo, de tudo que eu penso, de tudo que eu faço nessa terra, eu vou dar conta ao Senhor. E muitas pessoas, né, quando o Senhor trouxe essa palavra, eu comecei a perguntar para Deus, Pai, mas céu e inferno, o Senhor falou no meu coração, um tem a palavra revelada de vida, o outro tem a palavra de morte e destruição. Qual dos dois vocês estão caminhando? E para onde e que rumo a minha igreja está tomando nesses dias? Isso trouxe um temor muito grande no meu coração. E hoje de manhã nós estávamos orando aqui na igreja, e orando,
E o Senhor trouxe uma palavra de conformidade. A igreja ela precisa se restaurar, a igreja ela precisa renovar, a igreja ela precisa verdadeiramente voltar aos pés daquele que é o autor da vida. E você e eu, nós vamos dar conta de tudo ao Senhor. Mas há uma característica do inferno, uma característica de Satanás. E aí eu quero te falar como que está muitos dentro da igreja. Você vai passar por uma rua e você depara com uma casa, ela foi totalmente reformada. E você olha para aquela casa, os seus olhos saltam de tanta beleza que você está vendo naquela casa. E aquele homem, dono da casa, te convida você para entrar dentro da casa. Porque você parou de frente, parou de frente, ele ficou tão impressionado, ele te chamou, vamos entrar para você ver como é que está a casa. Mas quando você entra dentro da casa, você se surpreende muito mais. Porque dentro da casa ela está completamente destruída. Ela está desorganizada. A casa está completamente acabada. Não é nada daquilo que está lá fora. E quando você se depara com aquela situação, você pergunta, mas como pode isso? Como pode uma pessoa, ela reformar toda a sua casa por fora? Porque essa pessoa ela quer viver de aparência. Porque quem passa lá fora vai ver aquela casa, mas não conhece o interior daquela casa. Mas quando ela entra naquela casa e ela vê, ela fica aterrorizada. Fala, rapaz, esse homem ele vive uma vida de mentira. E lá o Senhor Jesus ele fala sobre isso. Jesus ele fala sobre isso. Lá em Mateus 23, versículo 27, ele está conversando com aqueles homens e ele fala, vocês são como sepulcro caiado, belo por fora, mas por dentro vocês estão completamente podres, cheio de verme, cheio de mentira, cheio de prostituição, de lascívia. Vocês estão amando mais o dinheiro do que a mim. Vocês estão vivendo na prostituição, na fofoca. Vocês estão vivendo, desgarrado da palavra. Vocês estão vivendo das suas próprias paixões e concupiscência. O pecado já não traz mais constrangimento para você. Você é um homem mentiroso, você é uma mulher mentirosa, a sua casa está completamente destruída e você não percebeu que só há um meio de transformar a sua vida e a sua casa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus ele se apresentou a esse mundo, e ele se apresentou como Senhor e Salvador, ele trouxe essa mensagem, porque Satanás ele já tinha estabelecido o seu reino aqui. Ele já tinha estabelecido, e a Bíblia diz que ele está furioso, porque ele quer tragar, ele quer consumir o homem e levar o máximo de pessoas para o inferno, porque ele já sabe que ele está condenado, ele já sabe que lá é o lugar dele, mas ele precisa, e ele tem pouco tempo, e esse pouco tempo que Satanás tem, ele está roubando, ele está trazendo dentro da igreja, e é para a igreja que o Senhor está falando. É para nós. Tem pessoas que estão dentro da igreja, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele vai para a célula, ele vai para a reunião com os irmãos, ele participa de tudo da igreja, mas por dentro ele não se converteu ao Senhor. Porque dentro da igreja é um ambiente bom, as pessoas me tratam bem, as pessoas não me tratam mais daquela forma que me tratam lá fora. Então eu senti um ambiente, deixa eu falar, o ambiente não salva ninguém. O ambiente não salva, o que salva é Jesus Cristo. É um arrependimento verdadeiro. É se prostrar diante daquele que é o autor da vida, aquele que pode todas as coisas. Mas nós não, nós estamos achando que ninguém, nós achamos que nós não vamos chegar nesse dia. Quem já parou para pensar, falou, nossa, quando Jesus voltar, e quando ele chegar eu vou ter que dobrar meu joelho, e eu vou ter que me apresentar diante dele, o que eu vou me entregar para ele? Pessoas que estão usando, estão afogados na bebida, pessoas que estão afogados nas drogas, pessoas que estão, buscando algo no mundo que não é a vontade de Deus, pessoas que estão se entregando, dentro de um lamaçal de pecado, está se envolvendo com tudo aquilo, mas achando que isso é normal, porque está falando da graça. E você não entendeu a graça. Nós não estamos entendendo o que é graça, porque nós estamos achando
A Bíblia diz, né, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, nova criatura é. E eis que tudo se fez novo. E se fez novo verdadeiramente na minha vida e na sua vida, então agora nós vamos expressar quem? Se nós nascemos de novo, quem é que nós vamos expressar? As nossas atitudes, o que nós falamos, tem que expressar Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós verdadeiramente que nós temos a imagem e a semelhança de Cristo. Mas essa imagem e semelhança, ela foi destruída. Então as pessoas olham para nós e vê homens tristes, mulheres amarguradas, com o coração a quebrantar, o coração totalmente arrebentado. Mas por quê? Porque não teve um encontro verdadeiro, não se arrepende dos seus pecados. Os pecados ainda em você não te traz, sabe, não te traz mais dor. E o inferno? Porque vai chegar um dia que não tem como, irmãos, que a Bíblia diz que aqueles que não forem encontrados seu nome no livro da vida, e aqueles que não viveram uma vida verdadeiramente rendida aos pés do Senhor, aquele que não renunciou à palavra do Senhor, e aquele que não fez o que Cristo mandou nós fazermos, viver uma vida de santidade, verdadeiramente esses vão ser lançados junto com Satanás, com a besta e com o anticristo, no lago de fogo, aonde vai haver choro, ranger de dente, aonde vai haver densas trevas, que nós não, né? As pessoas que estarão lá não vão enxergar um palmo além do seu nariz. E não adianta, sabe, tem pessoas que pensam que lá vai ser o reino de Satanás, ele vai reinar. Lá o sofrimento é igual para todos aqueles que desobedeceram a palavra do Senhor. Mas Deus, ele não tem prazer de enviar o homem para o inferno. E tanto não tem prazer que ele deu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem, essa é a nossa esperança. Mas eu preciso falar o que Deus falou no meu coração. Eu preciso trazer essa mensagem que Deus tem falado ao meu coração. Você expressa quem na sua vida? Sabe por quê, irmãos? Hoje é normal fazer sexo fora do casamento. Hoje é normal eu arrumar uma namorada ou um namorado e ter relações sexuais com ela. É normal eu entrar na internet e ver filmes pornográficos. É normal eu estar com a minha filha, com o meu filho, sabe? E estarmos ali vendo uma novela e acontecer coisas ali que parecem ser normal. Ah, mas isso todo mundo vê. É normal eu sentar com meu filho, com minha filha. Quem aqui já assistiu filme de comédia? São os filmes mais apelativos que tem na televisão. Quase todos os filmes, 99% desses filmes são apelativos. E aí nós abrimos a nossa casa, abrimos o nosso lar, e nós falamos que o nosso lar ele é morada do Senhor Jesus. Mas o que habita dentro das casas dos homens e mulheres que confessaram Jesus Cristo não é a palavra, não é a santidade de Deus. É tudo aquilo que opõe a verdade à palavra de Deus. Isso é tão sério que em Apocalipse capítulo 22, vamos ler lá capítulo 22, versículo 15. Olha o que diz a verdade da palavra do Senhor aqui. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas podemos acrescentar aí mais coisas. Vai ficar de fora todo aquele que não confessaram e não se arrependeram da sua vida, da prática de vida. Aqueles que acusam, aqueles que julgam, aqueles que não amam, aqueles que não perdoam, aqueles que não vivem a verdade do Senhor. E aí a palavra do Senhor ela tem falado bem claramente: olha, quem não for para o céu vai para o inferno. Aquele que não pratica a palavra do Senhor, ele precisa verdadeiramente se arrepender. Eu vi um pastor muito famoso no Brasil, e um dos mais conhecidos. Ele falou que nós não podemos pregar esse tipo de mensagem, porque essa mensagem vai trazer um medo no meio das pessoas, e as pessoas só vão se achegar a Deus por causa do medo, não por causa do amor.
Deixa eu falar algo para você que eu acredito. Se você tem medo do inferno, você vai continuar na prática do pecado? Quem aqui gostaria, irmão, de falar assim, não, meu desejo é ir para o inferno. Eu estou aqui, mas o meu desejo, ninguém faz isso. Nós queremos verdadeiramente o Senhor. Então a palavra diz aqui, olha, que todos esses que praticam vão ficar de fora. E esse ficar de fora, irmão, vai ser... eu não vou entrar nessa outra linha, né, porque eu vou trazer discordância, mas eu quero pregar daquilo que Deus tem falado, e o dia que eu tiver a oportunidade eu vou pregar sobre a graça. O que é graça? Graça é cruz. Graça é Jesus ter ido morrer na cruz por mim e por você. É o que eu e você não damos conta de fazer, de entregar a nossa própria vida para nos salvar, mas Ele foi à cruz. Isso é graça. Mas a graça não permite você viver no pecado. A graça não permite eu e você viver no pecado, porque todas as vezes Jesus encontrou aquele homem que estava lá no tanque durante muitos anos, Jesus o curou, e de repente quando Jesus encontra com ele lá no templo, Jesus olha para ele e fala, olha, vai, mas não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então o próprio Senhor Jesus falou para aquele homem não pecar mais, para que não se suceda coisa pior com ele. Eu não quero entrar nessa questão da graça hoje, mas eu preciso falar isso. A graça não permite você pecar. Quem verdadeiramente confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma mudança de vida, tem uma mudança de vida, tem um renovo no coração, tem um renovo. A palavra diz, olha, aqueles que andam no caminho do Senhor, esses vão viver verdadeiramente na luz, e eles vão fazer a diferença. Eles, aonde que eles chegarem, as trevas têm que ir embora. Mas a palavra do Senhor hoje, o que está acontecendo é completamente diferente. A igreja, ela está corrompida pela a palavra branda, pelo tudo pode. A igreja tem homens e mulheres fracos na fé, porque querem viver de qualquer forma, querem viver de qualquer maneira, se apresenta na casa do Senhor de qualquer maneira. Quando eu falo de qualquer maneira, não estou falando de vestimentos, não. Eu estou falando de caráter, estou falando de integridade, de homens e mulheres que precisam ser íntegro e reto diante daquele que é o autor da vida. E não adianta a gente ficar pensando, que essa palavra, que isso não vai acontecer, porque as coisas são assim, porque vocês são muito radical. Se teve alguém radical, chama-se Jesus Cristo. Ele não negocia a palavra dele, e nunca negociou. E não vai deixar, o nível não vai baixar. Nós temos que ser homens que vão voltar à presença do Senhor. E essa verdade, ela é explícita na Bíblia. Quem é que vai ficar de fora? Mas olha o que o Senhor diz. E aí ele conhece. Jesus, ele conhece o mais íntimo do seu coração. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Olha o que o Senhor tem falado para nós. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vamos adiante, Roberto. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. O Senhor vai separar a sua igreja. Mas olha, continuação. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, os bodes à sua esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, quando eu te vi deste estado? Eu não vou ler o restante. Quando eu te vi dessa forma? Aí o Senhor dá uma resposta para ele: quando vocês fizeram tudo isso aos meus pequeninos. Quando vocês fizeram isso, vocês estavam fazendo para mim.
Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. O problema hoje é que a individualidade da igreja, sabe, de ter compromisso, sabe, estar fazendo só para si mesmo. Mas o Senhor, Ele falou, olha, quando eu fiz, então essa é deixa eu falar aqui, irmãos, essa é a característica, essa é um caráter daqueles que vivem o padrão do Senhor. Homens e mulheres que verdadeiramente busquem o Senhor e vivem segundo o que Jesus fez. Jesus, ele matou a fome quando ele multiplicou os pães. Jesus, ele matou a sede, né, daqueles, da mulher samaritana. O Senhor Jesus, ele curou. O Senhor Jesus visitou aqueles que estavam presos e cativos no pecado. Ele libertou. Então esse é o papel da igreja. Essa é a finalidade de nós como irmãos em Cristo, de caminharmos e resgatar aqueles que estão vivendo no pecado, que estão caminhando a passos largos para o inferno e trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Mas olha o versículo 41 desse mesmo capítulo. Olha o que o Senhor disse para aqueles que não se encontraram. Então dirá também aos que estiverem na sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando eu leio isso aqui na Bíblia, isso me traz um temor muito grande. Esse tempo atrás eu ouvi um pastor pregando sobre isso, e ele falou assim que não foi isso que Jesus quis dizer. Ele falou assim que essa palavra, né, era para os salvos, e que os homens, que, né, a igreja não iria para lá. Se a palavra está dizendo que afastai-vos de mim, que vocês serão lançados lá no inferno, onde que está o diabo e os seus anjos, então precisa haver compreensão entre nós. Nós não podemos distorcer a palavra. Nós não podemos distorcer a palavra por causa do nosso erro. Nós temos que nos arrependermos. Nós temos que voltar de novo à verdade da palavra e pedir perdão para o Senhor. E a palavra é bem clara. Olha, aqueles que estiverem à minha esquerda, aqueles que estiveram, afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E eles falaram: Senhor, mas quando vocês não deram de comer, quando vocês não vestiram pobre, quando vocês não viveram da forma que eu falei, quando vocês estavam na prostituição, no pecado, na mentira, quando vocês não perdoou, porque a palavra do Senhor diz: ó, se vocês não perdoarem, eu também não vos perdoarei. E se Ele não nos perdoa, então quer dizer, aquele que não é perdoado por Ele vai para o inferno. Então a prática de Deus, né, a prática nossa, na verdade, ela vai determinar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Não é Deus que determina. Não é Deus que vai falar: irmão, eu não. Tenho alguns que acreditam na predestinação, que uns nasceram para ir para o inferno, outros nasceram para ir para o céu, que é uma mentira. Estou falando isso aqui no microfone, porque tem muitos que podem acreditar na predestinação. Não, tem uns que foi predestinado para o inferno. O que você me diz de Judas? Deus, pelo seu infinito amor, e isso é eu que penso, Deus, pelo seu infinito amor, pelo seu infinita misericórdia, se talvez naquele momento ele se arrependesse verdadeiramente daquele ato, Deus lhe perdoaria ele? Deus, ele é justo. Aonde houver um que verdadeiramente que se arrepende dos seus pecados, Deus, ele perdoa. Mas o que Deus está falando conosco agora, nesse dia, nesse momento aqui, o que determina a sua vida é o céu ou o inferno. Você, é o seu íntimo, o que você faz, é a prática do Senhor ou é a prática de Satanás, é a prática do diabo? Essa é a palavra que Deus está falando conosco essa noite. E isso é tão sério, mas Deus, ele não tem prazer em condenar o homem. Como eu falei um pouco atrás, Deus não tem prazer de condenar o homem. Muito pelo contrário, o prazer do Senhor é que todos se arrependam e volte aos pés dele. Ezequiel 18, 23 diz assim: acaso eu tenho algum prazer em ver um ímpio morrer? Pergunta o Senhor. Eu não preferiria
ele retornasse de seus caminhos e vivesse? Por outro lado, quando um justo se desviar da sua justiça e cometer maldade, agindo de acordo com todos os atos odiosos que os ímpios praticam, acaso ele viverá? Nenhum de seus atos de justiça que ele praticou será lembrado. Pela transgressão e pecado que ele cometeu, certamente morrerá. Portanto, agora vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo? Ouça, ó casa de Israel, o meu caminho é o meu caminho injusto? Ou injustos são os seus caminhos? Quando o justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por isso. Por causa de que o que é reto é justo, e ele salvará da sua vida. Porque ele considera todas as transgressões que cometeu e delas se arrepende, certamente viverá e não morrerá. Eu quero ler o versículo 28. Porque se ele se arrepende de todas as suas transgressões, certamente ele viverá e não morrerá. O Senhor faz uma pergunta, o profeta faz uma pergunta aqui. Mas eu queria fazer essa pergunta para nós aqui. O caminho de Deus é injusto? Os caminhos de Deus é injusto, irmãos? O nosso caminho é justo? O que você está fazendo hoje é justo? O que você está praticando hoje é justo? O que você está fazendo hoje expressa o reino de Deus ou expressa o reino de Satanás? Porque o profeta faz uma pergunta. O profeta faz uma pergunta. O caminho de Deus é injusto ou o caminho do homem? Talvez muitos de nós estamos vivendo achando que Deus é injusto. Mas Deus não tem prazer que o homem morra. Deus, ele quer que nós nos arrependermos. Jesus, quando ele anunciou o evangelho dele, ele falou: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu falei no culto passado, o Senhor me trouxe essa revelação esses tempos atrás. Para mim, na Bíblia, é um dos embates teológicos mais profundo de alguém que tinha a palavra revelada do céu e de alguém que conhecia a palavra, mas não tinha vida. Jesus, que tinha a palavra revelada, falando com Satanás, e Satanás que conhecia a palavra, mas não tinha vida. Era dois reinos. E muitos da igreja estão assim. Muitos têm a palavra, mas não têm vida. Mas muitos têm a palavra revelada e têm vida. Como está você? Você é aquele que tem a palavra, mas não tem vida? Ou você é aquele que tem a palavra revelada do Senhor e tem vida? Porque Satanás falou para o Senhor Jesus: se prostrar e me adorar, eu te darei tudo o que você está vendo. Como eu falei no começo da ministração, porque foi dado pelo próprio homem, deu autoridade sobre todas as coisas, quando entregou a Satanás a autoridade sobre ele. Mas quando chegou um dia que Jesus veio, e ele tirou toda a autoridade de Satanás, falando: agora a autoridade está sobre as minhas mãos, e eu tenho dado à igreja. E a igreja precisa receber essa autoridade. Não tem prazer, Deus não tem prazer na morte do homem. Deus tem prazer na vida. Deus tem prazer na vida. Mas o inferno é realidade. O inferno é realidade. E eu quero falar para os jovens que estão aqui: não brinca de ser crente. Sabe, respeita seus pais. Honre seus pais. Honre seus líderes. Honra a palavra do Senhor. Sabe, não pense que você está vacinado, ou essa não é a palavra, me fugiu agora. Não pense que você é imune, esta é a palavra, a verdade do Senhor. Porque há um tempo determinado para cada um aqui na terra. Talvez o tempo é de 50, de 30, de 20, de 15, de 60, de 70, de 80.
Ou talvez muitos aqui vão alcançar o dia do Senhor e vai ser arrebatado e não vai conhecer a morte. Pode acontecer que vai ter alguém aqui. A gente não sabe o dia nem a hora, mas pode acontecer nesses tempos. Mas a palavra diz que vai chegar o dia que todos nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos prestar conta diante do Senhor. E quando nós chegarmos diante dele, nós vamos expressar o céu ou o inferno. Ele vai falar para nós: venha, bendito de meu Pai, entre para o descanso eterno. Ou ele vai falar para muitos: malditos, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Jesus, ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar e voltarei e levarei vocês para mim mesmo. E aonde eu estiver, estará vós também comigo. Isso é poderoso. Toda vez que eu leio João 14, eu fico maravilhado com essa palavra. Mas eu queria trazer algo que Jesus tem falado no meu coração. João 15, 22, abre lá. Coloca aí, Roberto, para nós. João 15, 22. Olha o que diz essa palavra. Irmão, isso aqui precisa entrar no meu coração e no seu coração. Se eu não viera e não lhes falava, e não se falara, não teria pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu... Irmão, sabe quem falou isso? Jesus Cristo. Ele falou: olha, se eu não tivesse vindo e não tivesse anunciado todas estas coisas, vocês não teriam culpa do pecado. Todos iriam morar no céu. Mas eu vim, eu anunciei, e ninguém vai ter desculpa diante de mim. Ninguém vai ter desculpa diante dele. Ninguém vai ter desculpa diante dele. Irmão, esse versículo é algo assim que me... quando eu leio isso, sabe, traz um temor muito grande no meu coração. Arrependa-se. Volte aos caminhos do Senhor. Alegria no coração do Pai.